aí pessoal, estou aqui hoje trazendo o meu especial de Dia de Finados, que é o Eric Draves da franquia O Corvo contra o Candyman da franquia de mesmo nome. E originalmente era para esse verso ser do Eric Draves contra o Herman Spencer, já que os dois compartilham de várias semelhanças, como terem sido mortos junto de suas esposas, só para depois serem trazidos de volta à vida por uma entidade na forma de um espectro vingativo, aonde eles têm que se vingar de um psicopata cabeludo e sorridente, recebendo a ajuda de um policial e uma garotinha, e depois de terem se vingado, eles por fim conseguiriam descansar em paz. Mas depois de ter dado uma olhadinha nos feitos dos dois, eu percebi que essa luta não teria a menor graça. Portanto, eu troquei o Herman pelo Candyman, já que ele também compartilha várias semelhanças com o Eric. E eu espero que todos vocês realmente gostem. Daniel Robitaille era um talentoso pintor que frequentemente era contratado por famílias ricas que apreciavam suas habilidades com o quadro, até que num dia ele acabaria se envolvendo com a filha de um homem rico e ao descobrir esse caso o homem decidiria puni-lo, aonde depois de ser caçado e emboscado por uma multidão ele teria uma de suas mãos cortadas e seria coberto de mel para ser atacado por um enxame de abelhas. E depois disso ele morreria, mas depois de alguns anos ele voltaria como um fantasma vingativo, assim ficando conhecido como Candyman. Em força ele conseguiu arrancar as amarras que mantinham ela presa para depois atravessar uma janela como se não fosse nada. Atravessou e rasgou a coluna de um médico usando seu gancho, empalou um homem para depois erguê-lo e rasgá-lo do estômago até o peito, consegue rasgar policiais junto de seus coletes sem muito esforço, cortou a cabeça de um cachorro usando uma faca, atravessou uma parede com um golpe de gancho, conseguiu superar a força de um homem para depois arrastá-lo e erguê-lo como se fosse um boneco, arrancou um gancho que estava cravado no seu pescoço, atravessou a cabeça de um policial junto do banco de um carro, empalou e arremessou um homem o fazendo atravessar uma janela, abriu o abdômen de um homem com um golpe de gancho, rompeu várias tábuas de madeira com seus golpes e também consegue cortar gargantas e desgraçar crânios usando seu gancho. E usando a sua única mão ele conseguiu arremessar um homem a uma grande distância o fazendo atravessar uma placa de metal. Em velocidade ele consegue atacar e matar pessoas sem que elas possam se defender ou sequer reagir, além de também conseguir matar grupos inteiros rapidamente, sejam pessoas normais ou policiais treinados. Em resistência, ainda sendo humano, ele já foi capaz de resistir a ser subjugado por uma multidão para depois ter sua mão cortada por um serrote enferrujado e ser atacado por um enxame de abelhas. Já como fantasma, ele resistiu até o seu pescoço atravessado por um gancho, e resistiu até o seu rosto rasgado por uma garota, e resistiu a atravessar uma janela, e resistiu a ser atingido nas costelas por uma estaca em chama, e resistiu que vários escombros caíssem em cima dele para depois resistir a ter todo o seu corpo coberto por chamas, resistiu a levar vários tiros de revólver como se não fosse nada, e resistiu a ser quebrado em vários pedaços, e resistiu a levar vários cortes para depois ser incendiado e resistir a uma enorme explosão de fogo. Em inteligência ele demonstra ser um exímio manipulador, conseguindo manipular a Ellen a fazendo sucumbir ao seu controle, além de também conseguir fazer cenas falsas para culpar outras pessoas pelos seus crimes. E ele também sequestrou um bebê para fazer a Ellen ir atrás dele. Em armas ele possui um gancho no lugar de uma das mãos. Já em habilidades ele consegue voar, se regenerar, se teleportar, hipnotizar pessoas e invocar o seu enxame de abelhas. Abelhas essas que são capazes de atravessar janelas e deslacerar carne. Eric Draves era um guitarrista de uma banda que havia conhecido e se apaixonado por uma garota chamada Shelley, a qual a pediria em casamento. Mas um dia antes do seu matrimônio, o apartamento dos dois seria invadido por uma gangue para a qual a Shelley devia dinheiro. E enquanto era agredida e extorquida, o Eric chegaria e ao tentar defendê-la, ele seria atacado e morto pelos criminosos. Mas no ano seguinte, um corvo o traria de volta à vida na forma de um espectro, e com seus novos poderes ele iria em busca de vingança. E depois de eliminar todos os responsáveis pela destruição da sua vida, ele por fim pôde descansar em paz junto da sua esposa. Em força, ao ressuscitar, ele foi capaz de levantar a tampa do seu caixão junto de toda a terra que o soterrava. Destraçou uma guitarra junto de uma caixa de som, consegue sustentar seu próprio peso facilmente, abriu uma grade de metal usando um pé de cabra para depois atravessar uma porta de vidro facilmente, conseguiu dominar o Tintin e arremessá-lo até o outro lado da rua, além de também ter bloqueado uma de suas facas e arremessado de volta, o fazendo atravessar o
seu ombro, e depois de atravessar todo o seu torso usando a sua coleção de facas, arrombou uma porta de madeira, arrebentou o teto e as janelas de um carro se jogando em cima dele, rompeu uma algema de metal como se não fosse nada, arrastou um homem com apenas um braço, atravessou uma mesa de madeira usando uma katana, consegue pular a grandes alturas, arremessou um gordo por cima de um balcão, fez um policial sangrar com um golpe, quebrou a sua mão com um simples movimento, derrubou um barril junto de várias caixas e galões de gasolina, rasgou os olhos de uma mulher e a puxou, fazendo romper uma tábua de madeira, atravessou uma janela junto de uma parede de madeira, arrancou uma cruz de uma base de concreto, consegue romper objetos de vidro com golpes casuais, arremessou uma mulher fazendo ser empalada em chifres de alce, chutou um homem o fazendo atravessar uma janela e esmagou parte do crânio do Top Dollar com as mãos, arrancou um pedaço de uma viga de metal e a arremessou empalando o corpo de um homem e ficando cravado em um piso de concreto, empalou o morto em uma rocha afiada, mas o seu maior feito foi ter conseguido quebrar completamente a abismal resistência do Jordan ao conseguir empalá-lo em um cano de metal e desintegrar todo o seu corpo com um ataque carregado, sendo que nesse momento o Jordan tinha acabado de absorver os poderes do corpo por meio de um ritual e contava com as habilidades do mesmo, como a capacidade de resistir a fortes fuzilamentos, quedas enormes e explosões massivas, saindo disso como se nada tivesse acontecido. Em velocidade, ele conseguiu se esquivar e bloquear as facas jogadas contra ele pelo Tintin, empurrou a arma do fanboy o fazendo atirar na sua própria perna, se esquivou e bloqueou vários golpes de espada do Top Dollar mesmo estando debilitado, se mostrou comparável ao Morte que possuía uma velocidade sobre-humana, sumiu da vista de vários policiais sem que nenhum deles percebesse, se esquivou de vários tiros de metralhadoras e revólveres, conseguiu lutar contra dezenas de homens e matou todos eles um por um usando diferentes tipos de armas, golpeou e desarmou um policial sem que ele reagisse, se manteve igualado com um helicóptero enquanto se esquivava dos tiros do mesmo, se esquivou de um forte fuzilamento de várias pistolas e escopetas, desarmou dois policiais e atirou em outros dois sem que nenhum deles reagisse, e conseguiu empurrar o Jordan contra um cano de metal sem que ele reagisse, sendo que o Jordan tinha sua mesma velocidade. Em resistência, ainda sendo humano, ele resistiu a ser esfaqueado no peito para depois levar dois tiros de revólver e ser arremessado da janela. Já como espectro, ele resistiu a um tiro que atravessou seu peito, resistiu que o Tintin o espancasse usando um cano de metal, resistiu que o fanboy atirasse na sua mão, ombro e estômago, resistiu a se jogar do alto de um prédio, e resistiu a ser fortemente fuzilado por várias armas de fogo em várias ocasiões, resistiu a ser esfaqueado na nuca, e resistiu a se jogar de outro prédio, se chocando contra um outdoor velho e caindo por cima de um barraco improvisado, resistiu a dar um tiro dentro da sua boca, e resistiu ao tiro de um sniper, que o Top Dollar o empale usando uma katana, que o Jordan o enfoque para depois chicoteá-lo, que o Morte atravesse seu corpo com 3 lâminas para depois pendurá-lo, e resistiu à descarga elétrica de um raio, e resistiu a uma forte batida de carro se levantando segundos depois como se nada tivesse acontecido, e resistiu a um golpe que o fez atravessar uma estátua, e resistiu a ter 3 facas fincadas em seu corpo seguido de uma queda de vários metros, mas o seu maior feito foi ter conseguido suportar explosões enormes saindo de todas elas como se nada tivesse acontecido. Em inteligência, ele sabe armar explosivos, usar armas de fogo, montar estratégias, é excepcionalmente habilidoso em combate e consegue invadir tanto casas quanto prédios sem que ninguém perceba. Em armas, ele usa qualquer coisa que encontre pelo caminho. Já em habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também consegue voar, se regenerar, enxergar através dos olhos do seu corvo, invocar um exército de corvos que desintegram o adversário ignorando suas capacidades, resistência a altas temperaturas, manipulação de substâncias ao conseguir remover as drogas do organismo de uma mulher, consegue causar pequenas explosões e ele também possui uma forte telepatia junto de uma alta tolerância à dor. Mas se o corvo for ferido, os seus poderes serão enfraquecidos e ele vai acabar ficando vulnerável. Após ter matado o Tintin, Fanboy e Tio Bird, o Eric se preparava para eliminar o último membro da gangue envolvido, o Snake, mas quando estava se dirigindo até a mansão do Top Dollar, na qual ele se abrigava, ao longe ele veria um pequeno grupo de garotas que estavam rindo e conversando enquanto caminhavam, até que uma delas diria que ouviu de um primo sobre a lenda de um pintor negro que foi brutalmente morto por um homem rico após ele ter engravidado a sua filha, e para invocá-lo você só precisaria falar Candyman 5 vezes na frente de um espelho.
espelho. Mas enquanto falavam sobre essa lenda, uma delas estava se maquiando usando um kit portátil. E enquanto conversava se maquiando, ela sem perceber acabaria falando Candyman mais de 5 vezes na frente do espelho. E o Eric passaria por ela se perguntando o quão esquisita e sem sentido era essa lenda, já que se isso realmente tivesse acontecido, o pintor provavelmente teria voltado para se vingar do homem rico que o matou, e não para ficar aparecendo para pessoas aleatórias que falam o nome dele 5 vezes na frente de um espelho qualquer. Mas ao chegar na outra esquina, ele começaria a ouvir gritos assustados e pedidos de socorro das mesmas garotas por quem ele havia acabado de passar. E ao voltar para ver o que tinha acabado de acontecer, ele veria todas as garotas mortas com marcas de gancho em seus corpos. E ao olhar para cima, ele veria a mesma garota que havia falado no espelho suspensa no ar sendo picado por um enxame inteiro de abelhas. E para salvá-la, o Eric daria um grande salto até ela e a pegaria no ar. E depois de tirá-la de perto das abelhas, ele acabaria percebendo que ela já estava morta. E a fim de descobrir o que tinha acabado de acontecer ali, ele leria a mente dela junto das outras. E todas elas teriam visto a mesma coisa, um homem negro de sobretudo as atacando com um gancho no lugar da mão enquanto eram rodeadas por um enxame de abelhas. E depois de pensar um pouco, ele perceberia que isso provavelmente tinha a ver com um provável ritual que elas tinham acabado de fazer sem perceber. Então ele pegaria o kit portátil que havia caído no chão e diria Candyman 5 vezes na frente do espelho. E depois de fazer isso, ele começaria a ouvir sons de abelha atrás dele. E depois de se virar, ele veria o próprio Candyman parado na sua frente, o observando com um olhar sério. E ao vê-lo, o Eric perguntaria se ele realmente era o fantasma do homem que foi brutalmente morto somente por amar demais. Mas o Candyman não diria nada e simplesmente iria pra cima dele com seu gancho, assim começando a luta. O Candyman tentaria atingir o pescoço do Eric com seu gancho, mas o Eric facilmente se esquivaria e o arremessaria pra luta. E enquanto tentava se levantar, o Eric iria pra cima dele e o atingiria com vários socos e chutes. E enquanto era espancado, o Candyman tentaria atingi-lo com seu gancho, mas o Eric facilmente se esquivaria de todos os golpes e continuaria atacando. Mas enquanto golpeava o Candyman, o Eric começaria a ser atacado por um enxame de abelhas, o que daria a brecha para o Candyman conseguir empalá-lo e arremessá-lo para longe. Mas ao se chocar contra o chão, o Eric rapidamente se levantaria enquanto regenerava seu ferimento. Mas o Candyman mandaria todo o seu enxame de abelhas para cima dele, mas antes que as abelhas pudessem atingi-lo, o corvo voaria na direção delas e as explodiria. Mas o Candyman começaria a invocar ainda mais abelhas. E enquanto o Candyman fazia isso, o Eric se perguntaria como ele conseguiria derrotar um fantasma. E enquanto ele pensava, o corvo pousaria no seu ombro e telepaticamente lhe contaria uma forma de derrotá-lo. E depois de invocar o enxame, o Candyman mais uma vez iria para cima do Eric. E mais uma vez o Eric conseguiria se esquivar e contra-atacar todos os ataques do Candyman enquanto seu corpo comia e explodia todas as abelhas. E depois de ter sido incapacitado pelo Eric, o Candyman seria empalado em um andaime de uma construção ao lado dele. E antes que o Candyman tentasse se soltar, o Eric gritaria que ele não era o único que conseguia invocar animais para ajudá-lo. E depois de ter dito isso, ele invocaria um exército de corvos que voariam junto do seu corpo até o Candyman, que seria desintegrado pelo poder combinado de todos os corvos, assim colocando um fim definitivo na maldição do Pintor Fantasma. E depois de ter realizado um verdadeiro expurgo, o Eric continuaria sua jornada, assim vencendo a luta. Então, pessoal, foi esse o Versus, e na força o Eric era por muito superior, já que o maior feito do Candyman foi ter arremessado um homem fazendo ele atravessar uma placa de metal, enquanto o Eric já foi capaz de quebrar a resistência de seres que possuíam a sua mesma resistência, enquanto na velocidade é o mesmo, já que atacar policiais não é nada comparado a se esquivar de tiros de diferentes tipos de armas de fogo, além de também conseguir superar a visão de várias pessoas, e na resistência o Eric também é superior, já que enquanto explosões menores já eram capazes de causar um grande dano no Candyman, o Eric já foi capaz de resistir a explosões enormes saindo delas como se nada tivesse acontecido. Enquanto na inteligência o Eric também é superior, já que ele sabe usar explosivos, armas de fogo, é muito melhor em combate, além de conseguir fazer estratégias e invadir zonas vigiadas. Enquanto o máximo que o Candyman demonstra é em manipular, chantagear e incriminar outras pessoas. Enquanto nas armas o Candyman ganha por pelo menos ter o seu gancho no lugar
lugar da mão, enquanto o Eric não leva nenhuma arma com ele, só o que ele encontra pelo caminho. Já nas habilidades, o Eric volta a ser por muito superior, já que além dele possuir algumas das habilidades do Candyman, como o voo e a regeneração, ele também poderia invocar um exército de corvos para ajudá-lo, assim como o Candyman invoca as abelhas. Abelhas essas que, mesmo sendo capazes de deslacerar a carne e atravessar janelas, ainda assim não seriam pares para o corvo, já que não só ele poderia acabar com a enxame inteira sozinho usando as suas explosões, como ele, junto dos outros corvos que o Eric invocasse, poderiam facilmente desintegrar completamente o corpo do Candyman, que não iria conseguir mais voltar, já que a alma dele seria completamente destruída. E antes que digam não, o Candyman não poderia aproveitar a fraqueza do Eric, que é atacar o corvo, já que além dele não saber dessa fraqueza, mesmo se ele soubesse, ele não poderia aproveitá-la, já que as suas abelhas não teriam força o suficiente para quebrar a resistência do corvo, assim como o Candyman também não poderia atacá-lo diretamente com seu gancho, já que o Eric não seria burro de ficar parado enquanto seu inimigo ataca a fonte de seus poderes. Portanto, o Eric Draven sairia vitorioso com incríveis 100% de chance de vitória. Eu espero que todos vocês tenham gostado e que tenham um feliz dia de finados.